Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Gregório de Nissa. Servir a Deus é mais que função, é vocação que atravessa gerações. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, apresenta a genealogia da tribo de Levi. Entre tantas linhagens já mencionadas nos capítulos anteriores, agora o foco se volta para aqueles que foram separados para o serviço do Senhor. O texto começa listando os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, conforme o versículo 1. Não eram reis, não eram guerreiros, eram ministros. Coate gerou Anrão, conforme o versículo 2, e Anrão gerou Arão, Moisés e Miriam. Aqui vemos algo significativo. Do meio dos levitas surgiu liderança espiritual. Arão foi separado para o sacerdócio, conforme o versículo 49. A função era sagrada, a responsabilidade era alta. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, mostra que o serviço ao Senhor não era improvisado. Havia ordem, sucessão e organização. A adoração não era emoção solta, era estrutura alinhada. O texto também menciona aqueles que foram designados para o ministério do canto, conforme o versículo 31. A música tinha propósito, a adoração tinha direção. Emã, Asaf e Etã são citados como líderes no louvor, conforme os versículos 33 a 44. A música era ministério, não era espetáculo. Cada nome registrado revela algo essencial. O serviço a Deus atravessa gerações. Mesmo durante o período do exílio, quando o templo foi destruído, a linhagem levítica permaneceu registrada. O prédio caiu, mas o chamado continuou. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, nos ensina que o verdadeiro ministério não depende apenas de estruturas físicas. Depende de fidelidade. Este capítulo fala profundamente sobre vocação. Fala sobre responsabilidade espiritual contínua. Fala sobre saúde interior ao servir com constância. Fala sobre honestidade no ministério. Fala sobre livre-arbítrio, pois cada levita escolheu permanecer fiel à sua função. Fala sobre não tratar o chamado como rotina vazia. Fala sobre interpretar serviço como privilégio e não peso. E fala sobre Deus acima de tudo, pois a adoração é central na identidade do povo. A genealogia levítica nos lembra algo poderoso. Nem todo chamado é visível, mas todo chamado é essencial. Reis governam por um tempo, guerreiros vencem batalhas, mas adoradores sustentam a identidade espiritual. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, nos deixa verdades profundas. Vocação exige constância, serviço requer pureza, adoração sustenta o povo e o futuro é moldado por quem permanece fiel ao chamado. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que servir ao Senhor é um privilégio que exige responsabilidade. Obrigado porque o Senhor chama pessoas comuns para funções eternas. Fortalece minha fé para honrar o chamado que recebi. Que eu não trate como rotina aquilo que é sagrado. Dá-me responsabilidade espiritual para servir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Cuida da minha saúde interior, para que meu serviço não se torne mecânico ou vazio. Livra-me das tentações de buscar reconhecimento em vez de fidelidade. Dá-me honestidade para avaliar minhas motivações. Que meu coração esteja alinhado antes de minhas ações. Ensina-me a interpretar meu chamado como legado que pode atravessar gerações. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha permanecer fiel mesmo quando o cenário muda. Que eu coloque Deus acima de tudo. Acima da função, acima do reconhecimento. Acima da rotina, acima do cansaço. Senhor, que minha vida seja instrumento de adoração verdadeira. Que eu sirva com reverência, constância e alegria. Que meu chamado permaneça firme em todas as estações. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.